Bom dia, pessoal. Bom dia. Pessoal, o Henrique deve dar 3 de mim. Em tamanho, em largura, em careca, em peso, em tudo. Ontem a gente já explicou para vocês, nosso presidente Henrique, que estaria hoje fazendo a palestra dele para vocês aqui, ele não pôde estar conosco, ele justificou com o Ivan e me pediu que viesse representá-lo aqui. Então, a palestra está exatamente do que ele ia falar para vocês. Então, nós vamos aqui passar essa mensagem aqui para vocês. Eu queria iniciar dizendo o seguinte: o nosso presidente lá, o Henrique, ele é extremamente otimista com as coisas. Ele tem 2 características importantes e assim que a gente considera num líder. Primeiro é que ele é bem pragmático, bem autêntico. As pessoas que o conhecem sabem. E a outra é que ele é otimista, muito otimista com as coisas. Então, quando fala em crise, ele fala: ô Júnior, como é que nós podemos ficar falando em crise dentro das nossas cooperativas com esses números que nós estamos colhendo? De outra coisa, gente, não tem ninguém aqui nessa sala que veio construir cooperativismo se não fosse para colher isso nesse momento. Porque se tivesse tudo muito bom... Gente, vocês acham que a população, os empresários, os nossos produtores rurais, seja quem for, estaria fazendo cooperativa, participando de reuniões, assembleias, tendo as responsabilidades que precisa de ter, construído o que está fazendo, se estivessem satisfeitos com o sistema financeiro nacional, se estivéssemos sendo bem atendidos, do jeito que nós entendemos que precisamos de ser, com o sistema financeiro nacional? Se estivesse, não teríamos essas cooperativas. E pior que isso tem, no mundo inteiro, para desespero dos bancos, se é isso que a gente pode dizer. E uma outra coisa, pessoal, que a gente tem que elevar o otimismo e não esquecer nunca. E aí eu já começo a falar alguma coisa aqui, da parte de desafio. O desafio dos bancos, todo dia, é se parecer simpático. Vocês já viram as propagandas na televisão? Todo mundo feliz, as crianças satisfeitas, a família feliz, alegre, todo mundo se abraçando, todo mundo para isso. Eles tentam o tempo todo ser simpáticos. E aí você entra lá num site, aquele Reclame Aqui, começa a procurar quem mais reclama. Nas listas estão as empresas de telefonia e depois banco. O desafio deles é a nossa alegria. A gente faz uma pesquisa para saber como o nosso cooperado se sente diante da gente. O que a gente colhe? Uma satisfação acima de 80%. Vilmar, a dificuldade que o mercado tem, a gente conseguiu fazer isso a favor da gente, porque é assim que a cooperativa tem que ser, e é assim que a gente vai vencendo os desafios. Com relação à cooperação, eu vou contar um pouco aqui, um pouquinho de história, um pouco da minha história. Eu, funcionário de banco, fui à época estagiário na Caixa Econômica Federal, depois fui funcionário do Bradesco por alguns anos. E aí, eu já não estava mais no Bradesco, fui ser representante da Previdência Social. À época existia isso. No popular, o pessoal falava que era o Júnior que aposentava os velhinhos. Porque hoje esse trabalho está nos Correios ou nas agências do INSS. Mas na época tinha o escritório da representação do INSS, eu trabalhava lá. E à época, eu escutava a Coabriel, escutava no papo na rua, na cerveja, no futebol, dizendo: olha, a Coabriel vai fazer um banco. Mas como fazer um banco? Fazer um banco não é fazer um banco. E a gente que era assim, os ex-bancários, colegas, porque ex-bancário e bancário é uma coisa danada, eles se juntam igual, junta na cerveja do dia a dia, a gente é assim, né? A cidade movimenta assim. Mas como fazer um banco? Fazer um banco é fazer um banco. A Coabriel mexe com café, como é que vai fazer banco? A gente se perguntava. E não tinha muito para nós, aquilo não fazia muito sentido.
E eu lá na minha atividade e tudo mais. Um belo dia recebo um telefonema, seu Júnior, você vir aqui que o Toninho quer falar com você. O Toninho é o presidente da Coabriel desde a época. E aí sempre tinha umas trocas, ele quer falar com você. Mas o Toninho da Coabriel, vai eu lá. Falei, Toninho deve estar precisando de alguma coisa, para alguém que precisa de fazer ou aposentar, alguma coisa, uma pessoa muito respeitada na cidade. Afinal de contas, a Coabriel é uma das principais cooperativas cafeeiras do nosso estado, lá do Espírito Santo. Eu chego lá, o Toninho falou assim, ô Juninho, como eu sou conhecido, Juninho, nós estamos montando aqui uma cooperativa de crédito. É um banco. Eu falei, que diabo, o trem é verdade mesmo, hein? Mas como, Toninho? Não, que isso funciona lá no Rio Grande do Sul, já tem uma funcionando lá em Cristal do Norte, nós vamos montar uma aqui. Nós vamos montar aqui, estão precisando de gente para trabalhar. Uai, mas vamos, como é que é isso? Não, eu também já falei com fulano, uai, mas essa turma, todo mundo de banco. Vamos fazer isso, tá bom. E aí nós começamos a funcionar em 1989, no segundo andar de um prédio da Coabriel, numa sala, sei lá quantos metros dava, mas era 3 funcionários embolados ali, começamos a funcionar ali. E todas as cooperativas de crédito, que nasceram no estado do Espírito Santo, no período de 88 que elas nasceram, até 90, porque depois o Collor, quando fechou o BNCC, foi uma loucura e ninguém falava mais em abrir cooperativa, todas nasceram de cooperação. O que eu quero dizer? Elas nasceram porque outra cooperativa criou as cooperativas de crédito. E eram 13 no estado do Espírito Santo. Eram 13. Hoje lá tem apenas 7. Que depois criamos mais, depois incorporamos e tudo mais. Mas nasceu ali o primeiro passo para eu entender o que era cooperação. Que isso é para nós de tudo o que mais importa, o significado dessa palavra dentro do nosso negócio. Uma cooperativa, entendendo as dificuldades que a época tinha, que era o quê? Crédito rural. Não tinha recurso para crédito rural. Faltava recurso para crédito rural, Ivan. E aí tinha o Banco do Estado, o Banco do Brasil, só, porque o Bradesco já tinha fechado e ido embora, para oferecer crédito rural, e aí o crédito rural, eles entendiam que era só para os mesmos, a coisa não funcionava. Então, criou-se lá um pouco da minha história disso, de entender o primeiro passo da cooperação. Depois é que a gente foi estudar um pouquinho mais. Mas a cooperação de uma cooperativa constituindo e criando ontem. E eu estou falando isso porque ontem nós tivemos uma apresentação aqui, na visita que a gente fez, e foi muito bacana ver lá o que vocês estão fazendo, o exemplo aqui de Vilhena e a região que está atuando. E agora, pessoal, a gente está cooperando só com cooperativas, que é um outro princípio nosso, que é interagir e apoiar a sociedade, né, Enio, como um todo, que é e o que vocês estão fazendo aqui é brilhante. E isso extrapola aquela cooperação tradicional do que a gente acha que a gente só deve fazer para o cooperado. A gente tem que ter interesse por onde também esse cooperado vive. E tivemos um exemplo fantástico aqui ontem do que nós vimos aqui apresentado lá pelo Vilmar. Parabéns aqui por vocês por isso. Pessoal, vamos então aqui, o Almada já passou um pouco, mas vamos falar de crise e vamos olhar para os nossos números. Vamos olhar para os nossos números aqui do nosso Sicoob. Uma confederação, nós temos um banco. Pessoal, nós crescemos 2 centrais em um ano e diminuímos 2 centrais em um ano. O que aconteceu lá na nossa confederação? Entraram 2 novas cooperativas centrais para trabalhar conosco, as cooperativas do sistema Unicred, uma de Goiânia e uma lá de Manaus, Amazonas, e logo em seguida eles começaram a conversar, e ontem o Banco Central acabou de homologar a incorporação das 2. Então, as 2 que vieram, apenas agora uma delas está conosco, e por um processo de incorporação. E também, outras que já estavam conosco, que é a nossa cooperativa lá do Pará, Sicoob Central Amazônia, junto com nossos colegas lá do Paraná,
conversando aqui e acolá, resolveram também se juntar. Então nós entraram 2 novas cooperativas centrais no nosso sistema, essas 2 se fundiram, ficariam então 16, depois nós tivemos uma outra incorporação. E essa é uma outra novidade que eu quero trazer para vocês aqui. Se falava também bastante, olha, nós precisamos de melhorar a nossa eficiência, nós precisamos melhorar a nossa escala, e uma das formas de fazer isso é por fusões e incorporações, mas a gente falava só no âmbito de cooperativa singular. Agora já estamos falando, agindo e executando cooperativas centrais. Então, queria destacar isso aqui com vocês, este número. Por que 17 e 15? Porque as pessoas, quando olham o número, não conhecem a história, vão achar que nós estamos ficando menores, não é isso? Mas vamos lá, singulares, pessoal, também, nesse período de 1 ano, nós diminuímos 19. Foi alguma que fechou, que foi liquidada? Não. Foram processos de trabalhos de fusões e incorporação, visando ganho de escala, melhoria de eficiência. E isso é algo que também a gente deixa aqui para vocês, pensando sempre, tá? Pensando sempre. Nossos pontos de atendimento, pessoal, nós crescemos então de ponto de atendimento 124, nas singulares, com essas 2 diminuições, líquido nós crescemos, estamos então, pessoal, com 2.340 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. Eu, lá em 1989, aquelas pessoas que criaram as nossas cooperativas, aqueles líderes, que a maioria deles estão lá ainda, jamais pensaram que a gente fosse fazer parte de um sistema e que ele fosse desse tamanho. A gente sabia que ia crescer, mas a gente não sabia que ia fazer parte de um sistema que tem essa capilaridade no Brasil. Associados, 9%, passamos os 3 milhões de cooperados no Brasil. Marca importantíssima, porque tem um dirigente de uma cooperativa lá, que uma vez ele estava numa assembleia, ele viu aqueles números acontecendo, ele usou a expressão assim comigo, Juninho, a tora rolou. E o significado de que a tora rolou, eu disse, olha, a tora rolou e agora não para mais. Nós, daqui para frente, aí crescendo. Está aqui o exemplo disso. Os associados na pessoa física, nós crescemos 9%. Aqui a gente destaca a PJ, porque depois eu vou mostrar os números de vocês aqui, e aí nós vamos entender por que vocês estão tendo esse salto de crescimento, porque vocês estão avançando bem na PJ. Nós vamos mostrar aqui um pouquinho mais à frente. Funcionários e dirigentes estão aqui, também crescendo. Dirigente, naturalmente, diminui, porque só lá no Pará, num processo de reestruturação das cooperativas, eles fizeram a incorporação de 8 cooperativas em uma tacada. Foi inédito para a gente, lá na Confederação, nosso pessoal da área de tecnologia, aí eles falaram assim, nós nunca fizemos, mas vamos fazer, tem que dar certo. E fizemos. 8 cooperativas, numa reunião, se juntaram, e agora temos apenas uma cooperativa, lá no Pará. Por isso diminui esse tanto de dirigente aqui, essas coisas, tá? Pessoal, nós também só não estamos nessa beiradinha aqui, ó, lá no Ceará. Estávamos num processo de achar que a gente ia ocupar bastante, mas não deu certo. Agora, uma outra estratégia para ocupar aqui também, porque aqui está nos faltando. Então, aqui estão os números e como eles estão espalhados aqui pelo nosso Brasilzão. Vilmar, eu comentei com você sobre esta lâmina ontem, na hora que você me mostrou um projeto novo. Aqui, ó. Essa aqui é a nossa evolução da rede de atendimento, tá ok? Com o número de singulares, vejam que o gráfico é bacana mesmo, é isso que a gente quer mostrar para vocês. É menos cooperativa, menos CNPJs e mais pontos de atendimento, tá? E olha, gente, a distribuição geográfica das nossas cooperativas, ó. Olha aqui onde nós estamos, ó. E tem uma lacuna enorme, ó. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Amazônia, e vocês ocupando uma parte importante, que nós podemos dizer, de quase todo o estado aqui.
e aqui aonde se concentra. É por isso que a gente vira e mexe, o Banco Central fica apertando a gente, que nós precisamos desenvolver a região norte e nordeste, precisamos a região norte e nordeste. Uma das coisas que foi feita pelo Conselho de Administração da Confederação, e pedido e apoiado pelas cooperativas, há um ano atrás, nós tínhamos a nossa regra do Sicob, de como ocupar os espaços. E o nosso presidente, falando muito diretamente, ele falava: seu Júnior, nós temos uma norma aqui de zagueiro. A norma de zagueiro qual é? Proteger a sua área, não é isso? Essa área aqui é minha, ninguém mexe, ninguém tasca, eu vi primeiro. E ninguém chega, e se eu não for também ninguém vai, porque eu não deixo. Nós tínhamos uma resolução que era assim, mas era o que tinha. Aí ele disse: vamos tentar convencer o pessoal de colocar esses zagueiros, pelo menos ali na cabeça de área. E aí nós propusemos uma revisão da norma, foi aprovado, e que saiu lá a nossa resolução 91. Mas nós conseguimos avançar um pouco. Agora, recentemente, em junho, teve uma nova revisão, e agora a nossa resolução, eu acho que coloca o nosso time no meio de campo, em que não tem mais área reservada nesse país, no âmbito do Sicob. Tá certo? A cooperativa, o sistema, seja o estado que for, ela tem o direito de preferência por 6 meses, estando ou não na sua área de atuação. Se não for lá desenvolver, qualquer outra cooperativa de crédito do estado ou do país pode ir desenvolver. Exemplo disso é que o Paraná saiu de lá, da região desde Maringá, e estão lá no estado do Pará. Tá certo? Ficou entendido isso aqui? A norma só prevê uma preferência de 6 meses. Após 6 meses, não tem mais preferência. E o Almada, como costuma pegar no meu pé, ontem ele pegou no meu pé de novo. E agora ficou bom o ditado que ele usa a meu respeito, porque ontem o Roberto Rodrigues já me chamou de Chico, né? Ele viu o Francisco, acho que ele viu o meu tamanho, ele foi de forma carinhosa e falou: o Chico. E o Almada diz o seguinte: ô Júnior, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Não é isso? Vocês conhecem esse ditado? A regra que vale para vocês expandirem, pessoal, também vale para alguém vir, se vocês não tomarem conta daquele espaço que já está reservado para vocês e que lhe dão o direito de preferência. Então, o que a gente quer fazer com isso? Não é criar uma guerra. O que nós queremos é não criar guerra aqui, pessoal. O que nós não queremos é criar guerra aqui, porque aqui não precisa de criar guerra. E por incrível que pareça, é onde a gente tem mais guerra. Né, Sena? É onde a gente fica lá no conselho levando essas coisas o tempo todo. É por essa aqui, ó. Não é por esses espaços aqui, ó, que é onde a gente entende que tem que ir. E pode ser, gente, que tem muitas cooperativas aqui que pode auxiliar esse movimento. E isso é importante. E a gente queria trazer isso aqui para vocês, porque a gente precisa de dar nesse mapa aqui um pouco diferente. E uma outra informação para vocês também. Nós estamos indo lá para o Rio Grande do Sul. Tá? Nós estamos indo para o Rio Grande do Sul. Recém agora, 16 municípios nós autorizamos a expandir a área de atuação para lá, com cooperativas que estão na região de Santa Catarina e cooperativas que estão na região também do Paraná. E esse mês passado agora, nós recebemos uma cooperativa que era do Sicredi e que veio para o sistema Sicob, lá do Rio Grande do Sul, sediada em Porto Alegre, a cooperativa lá do Judiciário. Então, nós trouxemos uma cooperativa nova de lá, que veio para o nosso sistema. Bom, vamos ver mais um pouquinho de números. O Almada passou por boa parte deles aqui, mas eu queria ressaltar alguns para vocês. O que eu mais queria dizer aqui é com relação a nossas sobras, ou nosso lucro, nosso resultado positivo, tá? Não podemos nos assustar por estar crescendo a nossa sobra, pessoal. Sobra não é um pecado nas nossas cooperativas. O que estava acontecendo era que as nossas sobras não estavam condizentes antes
com os ativos e os negócios que a gente estava trabalhando. A gente vinha colhendo sobras muito pequenas dentro do nosso sistema. E agora a gente está chegando num patamar bom. Mas só a sobra, com esses crescimentos todos que a gente está vendo aqui, eles não são suficientes, pessoal. Porque ainda a nossa eficiência não é das melhores. A gente tem exemplos extraordinários. Aqui em Vilhena, no Cicobi Sul, nós temos uma extraordinária que se nós tivéssemos assim no Brasil inteiro, nós estaríamos muito, mas muito bem. Que é uma eficiência administrativa, se não me engano, ontem você falou um número em torno de 26%. Foi isso? Mas não é essa a nossa realidade. Não é essa a nossa realidade. É acima de 50%. A nossa eficiência é acima de 50%. E o que a gente busca é que ela sempre fique abaixo de 45%. Porque os principais bancos nossos aqui no Brasil, eles são bem eficientes. Esses que o Almada disse aqui que o governo toma conta, não fazem parte desse rol não que a gente está dizendo. Mas os privados fazem parte desse rol aí, que estão abaixo dos 45%. E toda vez que vocês leem um relatório deles, toda vez que vocês veem uma citação deles, toda vez que vocês verem dizendo, nós estamos projetando o quê? Eles falam da eficiência. Porque banco tem ação em bolsa. E o acionista está preocupado com isso. A eficiência que dá, porque a eficiência se traduz em dinheiro no bolso dele, nos dividendos e no crescimento dos preços das ações. Então, pessoal, eu estou trazendo isso aqui porque ter sobra não é pecado. Não sobra não é pecado. E aí tem uma outra história que eu queria contar para vocês, que às vezes a gente ouve comentários que não são reais. Vocês fazem o seguinte, toda vez que alguém criticar vocês, que vocês estão com taxa de juros altos, que não sei o quê, e o preço não está bom, ou alguém que não quer que o movimento nosso vá para frente, começa a comentar de forma negativa, vocês começam a olhar para trás e vai vendo assim, gente, como é que pode estar reclamando se cada vez está aumentando o meu depósito à vista? Como é que o meu sócio não está satisfeito, que cada dia ele acredita mais e deposita mais aqui? Como é que pode o pessoal não estar satisfeito, que o meu número de sócio cada vez aumenta? Não tem pesquisa, não tem medição igual a esta. Não tem, pessoal. Se meçam por isso, porque um ou outro pode estar, por motivos que a gente pode saber e outros que a gente não pode, insatisfeito conosco. Mas a medição é esta. Os sócios estão vindo, estão depositando dinheiro aqui, estão tomando crédito comigo, estão usando o nosso cartão, compram o nosso consórcio. O Almada falou os números todos que a gente está crescendo. Esse também é um indicativo de que nós estamos no rumo certo. Porque se não tivéssemos no rumo certo, esses números não eram crescentes. Ou tão crescentes, ou muito superiores do que os demais bancos e os nossos concorrentes. Falar um pouco do número de vocês aqui. Eles são conhecidos, mas quando nós mostramos os números do Cicobi no Brasil, precisamos de mostrar o de vocês, porque tem crescimentos aqui fantásticos. Número de PA, vocês cresceram mais do que o Brasil cresceu, 21%. Vocês cresceram aqui, passei aqui. Número de PA, 21%, naturalmente que não teve crescimento aqui de singulares, continua 12%, no somatório, vocês então, em junho, estavam com 79 pontos aqui. Em associados, lembra que eu falei que queria destacar a PJ? Enquanto lá, no Brasil inteiro, nós tivemos 15% de crescimento, aqui nós tivemos 24% no crescimento das pessoas jurídicas. E vocês sabem muito bem que a pessoa jurídica traz um movimento muito maior do que o movimento de uma pessoa física, em todos os sentidos, né? Ela movimenta mais recurso, você tem mais oportunidades de negócios, e este é o nosso caminho. E por que também estamos fazendo isso? O Almada já falou, eu não preciso de ficar repetindo, os produtos da época que a gente não tinha, agora a gente está tendo,
Então a gente pode hoje chegar para uma PJ de pequeno, médio, porte, numa boa, sem ter qualquer preocupação de que a gente não tem isso, a gente não tem aquilo, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo. Hoje nós temos um portfólio muito bom, inclusive tecnológico, para poder trazer essas pessoas jurídicas para nós. Então queríamos aqui ressaltar e parabenizar para vocês que vocês estão no caminho, tanto na pessoa jurídica e quanto na pessoa física, porque também na pessoa física o salto que vocês deram nesse ano foi muito bom quando comparado com o próprio Sicoob. Parabéns a todos vocês. E olha aqui, pessoal, esses números aqui, vocês viram os números que nós apresentamos lá? Aqui, ó, todos vocês, o depósito à vista que não avançou tanto como foi no Brasil, mas todos os números praticamente vocês fizeram o dobro do crescimento, tá? Podem se orgulhar disso. E está aqui, ó, as sobras foi ali igualzinho nós tivemos também pelo Brasil. Parabéns mais uma vez, isso demonstra que vocês estão no caminho certo, trabalhando, porque sem trabalho esses números não vêm, tá? Não vêm e não vêm mesmo, e isso prova de que a crise tem oportunidades, e nós achamos que estamos nela. E tem uma máxima no cooperativismo, né, uma ADN, vocês que falam bastante aí sobre o cooperativismo, é que são nesses momentos de dificuldade da sociedade, da economia, que as cooperativas dão a resposta para aqueles que estão lá dentro, e lógico, que quem está do lado, está vendo que as pessoas que estão dentro das cooperativas, os nossos associados, estão sendo atendidos, a tendência é que eles venham para o nosso lado também. Nós temos aqui coisas importantes para passar para vocês, dentro do desafio da cooperação e do desenvolvimento. Agora, nós tivemos os nossos balanços, que é o que chama-se balanço combinado, é o balanço combinado de todo o sistema, e esse combinado serve para quê? Não serve só para a gente descobrir os nossos números, não, porque esses números a gente já tem. Mas ele é auditado e publicado, porque ele só pode ser publicado se for auditado. Ele foi auditado pela Price, e foi pela primeira vez que foi auditado e publicado, e nós colhemos o quê? Uma elevação do rating do nosso banco. Nós não temos o nosso rating, que ajuda no nosso Basileia, mas o banco necessita muito disso. E com a divulgação do balanço, a publicação dele, auditada, a agência de risco melhorou a nossa classificação. E isso é muito importante porque, na hora que o Almada e o Ricardo vão negociar com os demais bancos para buscar dinheiro para crédito rural, os bancos olham o Bancob, né, Almada? Os bancos olham o Bancob, é por este rating aqui, por essas agências, e isso ajuda a gente a fazer negócios. Então, isso é muito importante. Isso não está no dia a dia de vocês, mas influencia indiretamente no que vocês fazem no dia a dia. Falei um pouco também aqui, mas é só para lembrar, nós tivemos duas que vieram, e nós estamos trabalhando com outras, não só Unicred, mas outras cooperativas de outro sistema, que têm nos procurado e a gente tem atendido para arrebanhar mais cooperativistas para nós. Aqui a estratégia de consolidação das centrais, também já adiantei um pouco para vocês, e tem uma coisa importantíssima, que já vinha do planejamento estratégico anterior, que já vinha sendo feito o trabalho, e agora nós demos então o quê? A partida, e colocamos, como se diz, de pé, a nossa Universidade Sicoob no ar. A Tatiana está aqui, a Tatiana é a nossa superintendente, responsável pela nossa universidade, e teremos um painel sexta-feira, e ela vai explicar em detalhes para vocês o funcionamento e como foi estruturada a nossa universidade. Nós estávamos sendo muito cobrados pelo Banco Central em auditoria na Confederação,
dizendo que a confederação e as centrais são responsáveis por capacitar e treinar os nossos, principalmente os nossos conselheiros e dirigentes. Isso está lá, e a gente teve que responder, lá em junho do ano passado, o que a gente faria. E uma das ações que já está em curso, e eu aproveito aqui para fazer um pedido para vocês, que os conselheiros que se inscrevam no processo de certificação. Se inscrevam no processo de certificação. A principal, nós temos 2 objetivos grandes com essa certificação. Primeiro, saber em que nível já está aquele conselheiro que assumiu. Para a gente não sair gastando com treinamento, sem saber em que nível já estão. Isso é primordial, porque senão vamos fazer um curso para conselheiro. Você coloca todo mundo numa sala dando o mesmo tipo de treinamento, ali já tem pessoas que já é PhD no assunto e tem um novato. E outra, já damos uma resposta ao Banco Central para mostrar que a gente já tem X% de conselheiros que estão dentro do nosso sistema, que estudaram numa apostila feita por nós, que tem lá o conteúdo necessário para se fazer uma boa gestão da cooperativa ou ser um conselheiro, como a gente entende que tem que ser. Então, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso programa de certificação, que está aberto lá na universidade. Uma outra coisa também que afeta o dia a dia de vocês, afeta de 2 formas. Afeta quando precisa de investimento, que aí a central aporta recurso na confederação, mas quem aporta recurso na central são as singulares. Tecnologia é algo que nunca vai ser parado de investir. O dia que vocês entenderem que para de investir, vocês podem também decretar que nós vamos parar de crescer, ou nós vamos regredir, ou vamos sucumbir. Porque não dá para fazer nada no dia a dia operacional sem tecnologia. Os investimentos em tecnologia, pessoal, esses investimentos aqui, no último ano, 152 milhões de reais. Isso tem, aqui estão todos os investimentos que a confederação fez. É uma outra coisa que a partir do ano que vem a gente vai contar muito com vocês. Porque a gente, quando compara o nosso investimento com tecnologia com os demais bancos, a gente fica muito distante diante do número de clientes, diante do número de ativos. Porque nesse número aqui, eu não sei quantos computadores tem na sua central, Ivan. Não sei quantos tem lá no Jonas, quantos ATMs vocês compraram, quantos software tem lá. A gente só tem o que está lá na confederação. Então nós vamos precisar de fazer um levantamento no Brasil todo para saber quantas máquinas tem lá, quantos ATMs tem lá, quanto está investido. Esse número, a gente imagina que ele mais que triplica, porque são investimentos em tecnologias que as nossas cooperativas, que o Sicob faz como um todo. Tá? Então, inclusive esse aqui não está o do banco e das demais empresas controladas pelo banco. A gente vai somar isso tudo, porque quando a gente olha esse número aqui, ele é só o que a confederação faz de investimento. Uma outra coisa importante que vocês não veem aqui, mas realizadas lá pela confederação. O site backup ou o site de contingência do nosso data center. Nós tínhamos a nossa contingência lá no edifício Sofia, acho que aqui talvez tenha alguém que já tenha conhecido lá. Nós estávamos lá com um laudo de que a qualquer momento aquilo podia cair, porque cair mesmo, gente. Porque uma vez já pegou fogo naquele prédio, eu não sei se alguém se recorda, mas lá tivemos que fazer um reforço de laje, porque tinha o que eles chamam de casa forte, sala cofre, que é uma coisa pesada, e mais os equipamentos, e aquilo lá estava condenado, e aquilo podia cair a qualquer momento. Então a gente tinha que mudar, construir um data center. Não foi a opção inicial. Nós então fizemos uma parceria e transferimos lá para Oi, que é um data center moderno. Então nós temos agora segurança e tranquilidade de termos um data center tão bom quanto o nosso, que está lá na nossa sede. Isso é bem importante.
eu quero falar um pouco sobre os desafios aqui. O Almada passou numa lâmina, como é que é o sistema financeiro, eu acho que o nosso pessoal se conversou com o Almada quando fizeram as apresentações lá, e eu vou discorrer item a item agora, relativamente aos desafios daquilo que você colocou aqui naquela lâmina, comparou com o sistema financeiro nacional. Redução da idade média do associado. Está se falando muito aí em nova geração, trazer os associados mais jovens, o universitário, enfim. Nós já estamos trabalhando, vocês vão receber algumas novidades ainda esse ano a respeito disso. Segunda-feira a gente tem uma reunião, o Enio está participando dessa reunião segunda-feira, esse assunto está pautado, e a gente deve sair até o fim do ano, alguma coisa relativo a jovens. Não vou falar nome ainda, porque a gente ainda não decidiu como vai ser esse nome, que nome de mercado vai ter, mas é para jovens. Nós teremos sim alguma coisa. E aqui eu estou trazendo para vocês a idade média do associado que já está na base e dos novos associados que entraram para as nossas cooperativas. Então, vejam aqui, o novo associado, nós já estamos conseguindo trazer um novo associado com idade bem inferior aos que já estão lá, Ivan. Aqui, ó, um novo associado, tá? Aqui, ó, 10 anos praticamente, né? E com vocês um pouquinho de média. Aqui no norte, vocês estão com um pouquinho de média no estoque de vocês, que se configura aqui, e com quem vocês, inclusive, estão trazendo. Vocês estão trazendo um pouquinho também de idade superior. Mas nós precisamos trabalhar nisso, e estamos trabalhando, estamos desenvolvendo isso. Atender aos usuários mais, digamos, mais conectados. Pessoal, olha esse número aqui, porque isso aqui quebra qualquer tabu de qualquer pessoa de falar que o nosso sócio não quer saber disso, e que isso não é para nós, e que olha aqui, para ver se é. Porque às vezes a gente também quer decidir aquilo que o nosso cliente, o nosso associado quer dizer. Vamos colocar à disposição dele, vamos deixar ele escolher. Botamos à disposição, olha o que ele está escolhendo. Olha o que ele está escolhendo. Acompanhe aqui. 2012, 2013, 14, 15. Nós tínhamos aqui, ó, essa parte de baixo aqui é internet, lá no computador. Essa outra aqui, que está em 17%, é no ATM, no terminal de autoatendimento. Essa aqui, onde está 49%, é na agência, as pessoas indo na agência, fazendo lá as suas transações. Essa outra que está em cima, em 2% aqui, são os correspondentes que vocês têm. E esse 1% aqui, que em 2012, que é o mobile, que é o celular, ela praticamente não existia. É lógico, não existia porque foi ali que foi lançado, né? Ali que começou a ter as coisas. Então não podia ter. Mas prestem bem atenção, pessoal. Prestem bem atenção. Se a gente pegar só o mobile, olha aqui como é que saltou isso aqui. Significa que 19% das transações nossas já estão sendo feitas no celular. No celular. Lembra no passado que a gente falava, tem que ter ATM, tem que ter ATM, tem que ter ATM. A gente percebe o que aqui no ATM, pessoal? O que acontece? Pelo número de transações, está diminuindo no ATM. Porque o ATM ficou única e exclusivamente para quê? Para sacar. Porque você não precisa lá no ATM pagar uma conta a mais, você não precisa ir lá agendar, você não precisa fazer nada. Você faz no seu celular, todo mundo tem um celular. Faz no celular. Faz na hora que quer, é mais cômodo. Não tem registro no Sicoob de qualquer fraude que vocês têm hoje, de boleto, de TED, de DOC, de qualquer outra fraude. Não tem nenhum registro em mobile, nenhum mesmo, porque nós montamos uma área agora lá de prevenção e combate a fraudes, a gente controla isso, vocês estão recebendo essas informações. E também a gente percebe o que, pessoal? O usuário do computador migrando também para o celular.
Por quê, pessoal? Porque para você fazer uma operação no computador, você tem que estar onde? Sentado na frente dele. Sentado na frente dele. E o celular, você faz aonde você bem entender, desde que, onde tiver, né? Concorda com isso, né, Luciano? Entenderam, pessoal? Então não dá para ir contra isso. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu não sei como é que está meu tempo, mas acho que está tranquilo ainda, né? Eu vou contar uma experiência que nós tivemos numa cooperativa nossa do Paraná. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eles resolveram lá dar um incremento na utilização do mobile, do celular. Eles foram, pegaram 1 ou 2 caixas, a pessoa, ao invés de ficar atendendo lá no caixa, ele saiu lá de trás, treinaram bem, pegaram um rapaz e uma moça, e eles têm lá um Instituto Sicoob, que eles fazem doação de recursos lá periodicamente para o Instituto Sicoob. Eles chegaram e fizeram o seguinte, assim, vamos aliar a instrução e o incentivo às pessoas a usar o mobile, e vamos aproveitar e vamos fazer a doação, e vamos envolver o cooperado nisso. A agência fica cheia de gente, eles colocaram aquelas pessoas, fulano, tudo bem? Tudo bem. O senhor já usa o nosso telefone para fazer? Não, não usa. O senhor sabe como é que funciona? Não, não sei não. Ele já pega o telefone, baixa o aplicativo, já cria a senha e fala assim, olha aqui, isso funciona assim. Inclusive, o senhor pode pagar isso que o senhor está indo pagar ali. Ele ia pagar um boleto, eles visavam as pessoas que iam pagar algum boleto, alguma coisa. O senhor vai pagar um boleto ali, olha só, o senhor sabe que nós temos a nossa fundação e tal e tal, o senhor toparia doar R$10 para a nossa fundação? Aí o cara já toma um susto, às vezes diz sim, não, mas espera aí, esses R$10 nós vamos depositar na sua conta, e você vai fazer a transação de doação da sua conta para lá. A menina já estava com o boleto impresso, já estava com a coisa, clicava lá no leitor, não tem lá o leitor? Botava na frente, o cara falava, aí vem assim, o susto e a admiração, ao mesmo tempo uma doação, mas ao mesmo tempo mostrando a pessoa, e aí já vai mostrando para ele, aqui você olha o seu saldo, você faz a aplicação, você resgata, você susta cheque, você transfere, você paga as suas contas, você faz o DOC, você faz a TED, enfim, está tudo aqui na sua mão. Com certeza, essas pessoas não gostam de ir na agência enfrentar a fila. Porque tem muita gente que fala, não, mas o cooperado gosta de vir aqui, né? Tem uns que gostam mesmo, é aposentado, tá ok, precisa de ir lá e tal. Mas ele gosta, então deixa ele na agência. Mas mostra para ele que ele tem outra opção, que vão ver se ele gosta mesmo. Porque se ele gostasse, ele não faria 60% dos seus negócios sem depender do atendimento de ninguém. Ou ele faz no ATM, ou ele faz na internet, ou ele faz no celular. Entenderam, pessoal? Contei a historinha de lá, vocês podem ter a criatividade como for, mas divulguem esse canal. E eu vou passar para vocês uma informação. Daqui a pouco lá no nosso stand, o Wallace vai estar lá. E nós vamos fazer os testes e mostrar para vocês os depósitos em cheque já por celular. Tá? Podem ir lá no nosso stand que o Wallace vai estar lá mostrando para vocês. Fotografa o cheque, manda a imagem e faz o depósito em cheque. Ok? Daqui a pouquinho vocês podem ir lá no nosso stand que o Wallace vai estar lá para atender vocês. Bom, esses números também a gente já passou para vocês, mas nós estamos falando de incorporações, redução de custo, ganho de escala, eu não vou ficar repetindo para vocês, mas esta é uma linha de atuação da nossa confederação. Nós estamos orientados lá, na parte executiva, de dar todo o apoio para que isso aconteça. Gente, ambiente, mudança, adaptação ao ambiente de regulação. O Enio vai fazer a palestra sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a norma muda e muitas das pessoas ainda querem continuar na forma antiga. Não tem espaço para isso mais. Temos que nos adaptar à evolução normativa, até mesmo porque os nossos líderes às vezes ficam fazendo cara de besta, aquelas caras de paisagem de idiota, porque eles vão lá, reivindicam, pede, às vezes atende, e quando atende, um monte de gente reclama que não era isso e tudo mais. Então, adaptação ao ambiente
de regulação. Doutor Enio vai dar uma palestra fantástica daqui a pouco sobre isso. Nós não vamos passar item a item, mas agora, ó, novinha, fresquinha, 4434, que trata aí agora da segmentação das cooperativas. Para nós é uma coisa excelente, tá? E lembrar para as cooperativas de livre admissão e de empresários, que também já mudou uma coisa importante para nós, que estava elevando o nosso custo, que era o quê? Eram 2 auditorias por ano. Era a auditoria do balanço de 30/6 e 31/12. Nós já não precisamos mais, né? Nós só vamos precisar da de 31/12. Então, aquela auditoria de meio de ano não tem mais necessidade. Então, uma outra coisa também que caiu aqui. Pessoal, isso também vocês estão muito bem, eu quero dar os parabéns para vocês. Mas tem espaço. Aqui nós queremos mostrar o seguinte, é para aqueles que arrumam um pouquinho de desculpa para não ir avançar, porque tem outras cooperativas avançando. Isso aqui, um chama de ativação de produtos, ou índice de penetração de produto, entendam aí, chamem como for, mas o que a gente quer dizer? O sócio está ali, vamos buscar fazer negócio com ele, e vamos fazer negócio com ele, e é isso que está aqui, ó, pessoa física e jurídica. Como é que vocês estão? Olha, aqui não tem nenhum produto, ele é sócio e está lá só com a continha capital. Olha aqui, gente, a nossa base, pessoa física. Nós temos 35% da nossa base de associado que só tem capital lá, não tem mais produto. E está na nossa base, precisa de conquistar mais. Ele está lá, você sabe o CPF, o endereço, o telefone, tá ok? 27% tem um produto, 17% tem 2, e 21% tem 3 ou mais produtos. Mas vocês aí estão muito bem, porque nós temos, ó, a média no Sicoob é 10%, que tem 3 ou mais produtos. Se a gente dizia que faltava produto, agora a gente tem, vamos trabalhar. E muitas das vezes a gente toma um susto e se surpreende, que às vezes fala assim, cara, sabe o que foi? Mas melhorou porque não, a gente começou a oferecer. A gente começou a oferecer e as pessoas compram os nossos produtos, né? Aqui na pessoa jurídica, novamente, eu quero dar os parabéns a vocês, porque olha, vocês estão de 3 ou mais produtos muito bem. Em um produto vocês estão na média, aqui também de 2 produtos até na média, mas de 3 produtos acima, vocês estão também muito bem na PJ, ok? Transição de cooperativa de nicho para cooperativa de varejo. O que é isso? Eram as cooperativas segmentadas, cooperativas de um público só, para cooperativas de livre admissão, cooperativas abertas, que é aonde a gente está indo agora. E a gente percebe aqui como é que foi o crescimento de pontos de atendimento dessas cooperativas. Olha como é que foi indo, ó. Então hoje a maioria, grande maioria do número de pontos de atendimento no Sicoob são de cooperativas ditas até então de livre admissão. Tá? Saímos daquelas cooperativas fechadas, fomos para a cooperativa para atender toda a população. Eu quero deixar essa mensagem para vocês final e dizer que o crescimento de vocês aqui se deve muito à função dos executivos e dos principais responsáveis que estão na nossa base, que é na nossa base que a gente fala, gente, é nas cooperativas. Eu sempre coloco isso, eu trabalhei em Central 20 e tantos anos, e o que a gente sempre perseguia as cooperativas, a agência, onde ocorre o negócio, é que nós precisamos de ter atenção. Segundo nível, terceiro nível, é lugar que precisa de trabalhar em prol do que as cooperativas têm que produzir. E aqui no estado vocês estão colhendo esses números porque vocês têm excelentes executivos. E aqui eu queria deixar uma mensagem de parabéns a todos vocês, mas como eu tenho uma intimidade maior com o Guilmar, queria, em nome deles, dar os parabéns para todos vocês. E essa frase aí é dita por uma pessoa que merece respeito, e simplicidade, está aqui, ó, é mais rápido, é mais fácil de entender e é menos suscetível a erros.
Então, esse é um lema da qual, inclusive, eu me pauto. Eu gosto de pensar as coisas muito simples, porque quando a gente pensa simples, a gente também tenta resolver os problemas que são maiores de forma simples. Pessoal, parabéns e sucesso a todos vocês. Muito obrigado. Muito bem. Gostaria de pedir para o Francisco ficar aqui ainda. Eu quero convidar agora... Só Chico? O Henrique Pacheco, que é vice-presidente do Conselho do Cicobi Norte, para entregar também um troféu ao diretor operacional do Cicobi Confederações, Francisco Reposse Júnior, o Chico. There I come near her, I just lose